Imagine você resolver o problema de todo mundo e ninguém resolve o seu. E você paga muito caro por isso. Eu vou contar para você a história de Jean-Marc Bosman. Você já ouviu falar de Bosman, da Lei Bosman, a lei que libertou todo mundo, a lei que gerou a nossa Lei Pelé. Pois é, ela foi conquistada por um jogador humilde, um jogador apenas razoável do futebol belga, mas que não conseguiu fazer uma transferência de um time pequeno da Bélgica para um time pequeno da França. A vida dele ia melhorar um pouquinho, a condição de vida seria mais razoável, os pagamentos estariam mais em dia, mas mesmo assim, em virtude de uma coisa chamada passe, que existia antes desses fatos que eu estou narrando agora, o clube de origem dele não permitiu que ele fosse para o futebol francês. Ele ficou preso. E aí o Bosman, sabendo que não ia adiantar entrar na justiça esportiva, resolveu fazer algo diferente. Ele foi para as cortes europeias. Ele entrou na justiça comum. E para surpresa de muita gente, talvez até dele mesmo, ele ganhou essa briga, essa questão. E a corte disse, não, todo trabalhador tem direito a se movimentar e ir para onde bem entender. E o jogador de futebol não deve ser diferente. E obrigou a FIFA e todas as associações mundiais a libertarem o jogador do tal passe. Desapareceu o passe. E claro, todo mundo é regido por um contrato de trabalho, existem normas, existem multas. Agora, algumas multas leoninas já estão caindo, mas isso é uma outra história que a gente conta uma outra vez. A verdade é que todo o futebol do mundo foi influenciado. Inclusive no Brasil surgiu a Lei Pelé. Pelé era o ministro dos esportes na época e todo o Brasil foi obrigado a adotar a lei da FIFA, libertar os jogadores do passe e aqui no Brasil a versão da Lei Bosman é a Lei Pelé. Só que isso custou muito caro para o Bosman. Ele ficou conhecido no mundo inteiro, mas depois que passou a fama, depois que passou o primeiro momento, ele nunca mais conseguiu trabalhar. Ele foi punido severamente pelo mundo do futebol. Ele ousou mexer com os interesses de muita gente e isso foi fatal para ele. O Bosman começou a ser esquecido, a imprensa parou de falar dele. A lei entrou no seu funcionamento normal, todo mundo começou a ganhar muito dinheiro, porque aquele passe, né, que ficava com o clube passou a ficar com os jogadores, com os empresários, todo mundo enriqueceu, surgiram os mega contratos, hoje tem jogador bilionário, que seria impossível sem essa liberdade de movimento, e o Bosman não arrumou mais nada. Com o tempo, ele entrou em depressão, ele perdeu a família e começou a morar em lugares de favor e viver de uma pensão que ele tem até hoje como ex-jogador, através de um sindicato de jogadores da Europa, mas é um valor muito pequeno, porque ele ganhava muito pouco. O Bosman foi esquecido e perdeu tudo. Hoje ele vive quase como um indigente na Bélgica, onde é o país dele, né, o país de origem. Ninguém lembra dele e tanto jogador milionário no mundo, graças ao Bosman, provavelmente nem saibam que ele um dia existiu. Aos 61 anos, Jean-Marc Bosman está esquecido. Ele, que foi o grande libertador de todo mundo, foi esquecido por todo mundo. A Lei Bosman trouxe a Jean-Marc Bosman o direito de fazer parte do panteão dos deuses da bola. Ele não foi um grande jogador, mas ele conseguiu muito mais do que todos os outros jogadores tinham conseguido até então. E por esse motivo, o Prêmio Auto Shopping e os deuses da bola colocam Jean-Marc Bosman no panteão dos deuses da bola.